O entendimento, e se eu estiver errado, vocês me corrigem, o entendimento que a gente geralmente tem é assim, Paulo está tentando ir para um lugar, aí ele vê que o Espírito Santo não permite que ele vá, daí ele tenta ir para outro lugar. Aí ele percebe também que o Espírito Santo não quer que ele vá ali, aí ele vai para outro lugar e tal. Me parece que essa é a maneira mais usual da gente entender o texto. Mas aqui a gente tem que problematizar essa questão. Porque há uma questão de base, né, de fundamento aqui na narrativa, que é o seguinte, alguém conta a história, né? Enfim, alguém conta a história. E alguém conta a história para alguém. Para quem que ele conta a história? Ele conta a história para o leitor. Então, a gente assume a posição de leitores nesse momento, e aí, então, o narrador está dizendo para nós, olha, Paulo estava num tal lugar e ele quis ir, mas o Espírito Santo não deixou. Vejam, a informação de que o Espírito Santo o impediu de pregar na Ásia e o Espírito de Jesus não deixou ir para Bitínia é uma informação que o narrador está dando para a gente, leitor. Não significa que essa foi a compreensão de Paulo. Vocês entendem? Quer dizer, quando o narrador está contando a história, ele já conta uma história interpretada. Ele está dizendo, olha, não deu porque o Espírito Santo não quis. Aí não deu porque Jesus também não quis. E aí ele foi tentando até que ele chegou para o porto, e aí sim, à noite, ele teve uma visão. A nossa interpretação de que Paulo tem essa consciência, ela não tem, digamos assim, um suporte razoável. Porque, de novo, a informação não é do personagem, a informação é do narrador para o leitor. O que provavelmente acontece com Paulo? Ele está indo e, sei lá, cai uma chuva, cai a árvore, perde o trem, enfim, dá algum rolo que ele não consegue. Mas ele é persistente, né? Ele tenta por outro jeito. De novo, o cachorro sai atrás, acaba a grana, e ele vai tentando, até que, enfim, aí ele vai para Troade. O que eu estou querendo mostrar com esse texto é que, em geral, a nossa leitura da Bíblia é uma leitura de um plano só. Mas que quando a gente tenta olhá-la literariamente, ela apresenta mais de um plano. Mais de um plano. Então, os dois planos básicos são alguém que conta uma história, para alguém que ouve a história ou que lê, e aí os elementos que pertencem à história, né? Então, nesse caso, Paulo enquanto personagem. Via de regra, na Bíblia, o narrador dá elementos privilegiados para a gente, leitor. Em geral, na Bíblia, a gente tem mais elementos de compreensão do que aqueles que estão junto com os personagens, de modo que o leitor, na Bíblia, ele tem o privilégio de saber mais coisas do que os personagens sabem. Então essa é uma questão, me parece, bastante importante, e que esse texto nem sempre a gente consegue entender dessa forma. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Seguimos. Um outro texto, é um texto bem conhecido, né? É muito conhecido, né? Lá do Gênesis 3. Então a serpente, o mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Bom, aqui a gente, então, tem uma percepção que a gente já teve anterior, que é assim, alguém conta uma história. Sempre alguém conta uma história. Aqui, assim como o texto anterior. Há um dado novo nesse texto que entra diálogo. O texto anterior não, era um texto todo da voz do narrador. Então, o sujeito contando a história, né? Ele passa a história a partir do filtro dele. Aqui o narrador está presente, mas em algum momento ele põe diálogo. Então, essa é a estrutura fundamental, né? Toda narrativa tem ou narrador ou personagens, né? Dialogando, enfim, né? Interagindo. Mas a questão é a seguinte, aí é mais do ponto de vista de interpretação de um outro dado que eu queria chamar a atenção de vocês. Quando a gente lê a serpente,
E aí a gente vai pegar textos, não está aí, mas eu vou ler um texto aqui que se remete diretamente a isso, que está na primeira carta de Paulo a Timóteo. Um texto meio bronco aí com a mulherada. Mas até porque há uma interpretação equivocada disso. As mulheres, né, segundo 1 Timóteo 2,11, as mulheres, ou a mulher aprenda em silêncio não, com tranquilidade. É isso que Paulo está dizendo. Ele não está dando um cala-boca. Você está dizendo, calma. Com toda a submissão, e daí ele vem e diz, versículo 13 e versículo 14. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Ele está se remetendo a esse texto que eu li. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. A mulher foi enganada. Só que daí a gente já completa, né? A gente fala, a mulher foi enganada pelo diabo e aí deu no que deu. Mas Paulo não está dizendo isso. E nem o texto está dizendo isso. O texto está dizendo que surge a serpente, e aí o narrador faz um comentário, a mais esperta, né? O mais esperto dos animais, e conversa com ela. De onde vai surgir a ideia do Satanás? Vai surgir do Apocalipse, né? Inclusive aí no slide tem a referência. O Apocalipse 12:9 vai fazer essa referência. Ele vai dizer, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Essa informação literal vai reaparecer no capítulo 20, versículo 2. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. E aí, dentro dessa tradição protestante, o que a gente faz? A gente pega, então, bacana, legal a dica. A gente pega esse dado e joga lá para o Gênesis. Só que aí, quebra todo o esquema da história. Porque se o narrador quisesse dizer que a serpente era o diabo, ele teria dito. O diabo, coisa ruim, o capinel, sei lá o que, né? Chama o Guimarães Rosa para ajudar aí. Mas ele faz questão de não dizer. Ele fala que é uma serpente. A serpente é um dos animais. Né? E se você olhar um pouco antes, aí no texto, no capítulo 2, ela está entre os animais que foram nomeados pelo homem. E a ideia, né, da Bíblia aí de nomear, de dar nome, significa ter autoridade sobre. Né? Então, quem dá nome para alguém, em tese, tem autoridade sobre essa pessoa. É isso que os pais julgam ter quando batizam seus filhos. Mas é isso que a gente faz quando a gente é batizado na igreja. Né? A gente invoca o nome, né, da Trindade sobre nós. Ou seja, a gente diz, eles agora têm domínio sobre mim. Então, por que eu estou lembrando isso? Porque o contexto é um contexto de relação harmoniosa, de amizade, de harmonia mesmo entre eles. E isso, de certa forma, abaixa a guarda. Então chega um bichinho, dos bichinhos legaizinhos, e começa a bater papo. O que o texto está dizendo é que um desses bichos, de modo misterioso, faz essas propostas. E a ênfase no texto é que essa proposta de desvio, ela é misteriosa. Assim como a origem dela é misteriosa. Porque, né, gente, salvo os malucos da vida, ninguém vai atrás do que está ruim, do que está errado. Ninguém opta em, eu quero sofrer, eu quero... Quer dizer, a gente se dá mal na vida porque a gente fala assim, puxa, eu pensei que aquilo era legal, mas me dei mal, né? Nossa, eu achei que aquele emprego ia rolar, mas, né? Pô, eu achei que aquele cara era gente boa, mas é um traste, né? Vai namorar. Quer dizer, o problema nunca se apresenta como um problema. E é exatamente essa ênfase que o narrador quer dar ao construir essa história. O mal é um mistério. Essa proposta de desvio é um mistério, igualmente. Então, quando o Apocalipse interpreta, o adequado não é pegar a interpretação do Apocalipse e voltar para o Gênesis para nomear aquilo que não foi nomeado. Se não foi nomeado, é para ficar sem nomeação. E para a gente daí quebrar a cabeça para tentar entender por que está desse jeito. Mas por que o Apocalipse faz isso? É exatamente o inverso. A gente não tem que pegar o Apocalipse e interpretar o Gênesis. A gente pega o Gênesis, que está citado explicitamente no Apocalipse, e diz, por que o cara do Apocalipse pegou essa imagem do Gênesis?
Porque aí ele está aplicando, né, a serpente, qualquer dos dois textos, ao dragão. O dragão é a antiga serpente. Quem é o dragão? É o Império Romano. E aí ele está querendo dizer que o Império Romano, assim como a serpente fez, ele engana. O Império, assim como a serpente, que aparece ser legal, bacana, amiga, mas que no final desvia, ele faz igualmente. Vocês entendem o princípio? Então não é eu ter um princípio nominal, quer dizer, apareceu esse nome aqui, eu pego, onde apareceu, eu jogo lá. Por isso que eu li Paulo. Paulo é inteligente, né? A gente pode achar que ele não é, mas ele é inteligente. Ele não fala que é o Satanás. Ele só fala que foi enganado. Então, o princípio aí interpretativo é, se um texto mais recente cita o mais antigo, a gente tem que pegar o que esse antigo está dizendo para saber como o novo está incorporando na sua interpretação o antigo. E não o movimento inverso. Pegar o novo e jogar o novo para interpretar o antigo. Isso pode até fazer sentido em alguma cabeça teológica, mas num plano histórico não faz sentido nenhum. Então, o que eu estou querendo dizer? Que a gente tem que levar a sério a construção dos personagens, como eles são construídos. Então, a serpente é um personagem misterioso. Né? Aí alguns vão tentar, historicamente, culturalmente, identificar a serpente com deuses cananitas, ou enfim, lá do faraó do Egito. Ok, tudo bem, pode ser, né? Pode ser que esses poderes que estão aqui no contexto exerçam esse papel. Mas não deixa de ser um mistério. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês, gente? Ok. Então, eu continuo aqui. Vamos lá. Posso só fazer uma observação, professor? Vamos lá. Na verdade, uma observação, uma pergunta, que eu não sei se aplica, tá? Mas, para mim, o que você fala faz sentido quando a gente, por exemplo, percebe que o imaginário de demônios, desse tipo de ser, ele surge só a partir do judaísmo do segundo templo. Então, nem se nomeava muito essa questão de demônios. Então, faz sentido o autor de Apocalipse fazer essa leitura depois. Tá certo o que eu estou dizendo? Totalmente. E isso é, digamos, piorado no Ocidente, porque o imaginário de diabo e tal vem do Dante Alighieri para frente. Né? Então, esse é um problema maior ainda para nós. Né? Então, há todo um desvirtuamento de sentido. Totalmente certo, Cintia. Obrigado. Ok, se vocês não querem falar mais, seguimos. Aqui eu estou me remetendo ao artigo que foi indicado para leitura para hoje, um artigo lá na Teo Literária, e em algum momento ele faz uma comparação. Porque o que eu estou dizendo, gente, está na base daquilo que está nessa coluna aí literária, leituras da Bíblia, uma leitura literária. Mas você tem, de modo majoritário, na igreja, uma leitura historicista. Seja do ponto de vista do clero, né, dos caras que são formados, né, que estudam isso, mas seja também do ponto de vista do cara da igreja, do leitor, né, simples da igreja, que também lê de uma forma historicista a Bíblia. Então eu tento fazer esse paralelo para tentar ilustrar isso, as diferenças. Então, numa leitura historicista, a gente tem aquela leitura de um plano só que eu falei para vocês lá no texto de Atos. E esse plano só, ela se remete diretamente à noção de que a leitura adequada é a leitura que reproduz o que o autor, no momento da produção desse texto, queria dizer. Então, é o que alguns manuais antigos de hermenêutica chamam de senso pleno. Então, a hermenêutica busca o senso pleno, ou seja, a minha interpretação será adequada na medida em que ela se adequar ou repetir aquilo que estava na mente do autor. Bom, qualquer análise de contexto sócio-histórico, psicológico, psicanalítico, o que quer que seja, vai mostrar a incapacidade total disso. Né? Eu não consigo entrar na minha mente do que eu pensava ontem. Né? Imagine você entrar na mente de um cara de 3.000 anos atrás. Porque, primeiro, não existe isso, gente. Né? Então, mas tem essa pegada do sentido único. E aí entra essa noção. Se tem um sentido único, todos os outros sentidos serão errados. Só que a história da interpretação mostra que isso é simplesmente
uma impossibilidade. Pega um comentário de qualquer livro da Bíblia, você vai ver a multidão de comentários que tem na história da igreja. E aí a pergunta é, bom, se tem um sentido só, o que essa turma toda está fazendo que não acerta esse sentido? Em contraposição, quando a gente faz uma leitura literária, a gente trabalha com possibilidades de sentido. Isso não significa dizer que o texto pode significar qualquer coisa. O texto poderá ter interpretações equivocadas, julgadas erradas. No entanto, o critério é, eu estou analisando um texto e a forma como ele se organiza e como ele se comunica e como ele quer passar o seu sentido. E claro, aí vai depender de ferramenta que eu uso, de referencial teórico que eu uso, eu posso chegar a mais de um sentido ou mais de uma direção. Então, a leitura literária trabalha com essa possibilidade de sentidos, porque pode ser que alguém preste atenção em um dado que me passou batido, ou que a partir de uma certa teoria ele consiga chegar a um certo entendimento que eu não cheguei usando uma outra teoria. A leitura historicista trabalha muito com a denotação, que é o sentido básico da palavra, ou o sentido dicionarizado da palavra. Né? Então, você pega a palavra está lá. O pessoal da filologia, etc., trabalha muito com isso. Então, é a palavra que tem seu raiz, tem a sua raiz, tem seu prefixo, tem seu sufixo. E ela vai ser isto. O problema da denotação é que ela é uma abstração, porque nenhuma palavra existe no vazio, ela nunca existe em si, ela sempre existe em relação. Por isso que a leitura literária, embora ela trabalhe com a denotação também, porque obviamente haverá palavra que é denotativa, ela é aquilo mesmo, né? Então se aparece uma porta, você não vai buscar necessariamente outro sentido, ela vai ser porta, o lugar onde você passa, entra e sai. Mas a leitura literária vai entender que o texto literário, e a Bíblia aí incluída nela, nessa categoria, ela trabalha muito, dá muita ênfase para a conotação, ou seja, o sentido que deriva. Né? Então, se eu tenho porta, eu posso pensar em porta do céu, em porta da felicidade, em porta estreita, em porta larga, que ampliam, alargam, né, o sentido inicial denotado do dicionário. E na leitura literária, a conotação pode gerar ambiguidade, ou seja, palavras que você não consegue definir exatamente o sentido. Para a exegese hermenêutica, isso é uma crise enorme. Um exegeta hermeneuta, ele perde a noite se ele vê uma palavra ambígua. Na literatura, não. Por quê? Porque a ambiguidade pode, e via de regra uma estratégia literária. Então, o autor, ele intencionalmente coloca alguma coisa ambígua para querer gerar uma reação na gente. Então não tem problema com isso. A leitura historicista, né, como praticada na igreja em geral, ela busca reconstruir o passado. Então, por exemplo, a gente teve a Páscoa agora há pouco. Então, em geral, o pessoal vai ler os textos lá dos evangelhos e tal, para dizer, então vejam aqui, Jesus ressuscitou, né? É um fato, não é mentira, não é lenda, não é nada. Ok, é um fato, né? Embora a ressurreição em si, né, o corpo não aparece lá e Jesus vai aparecer a partir do testemunho de pessoas. Mas não vamos discutir necessariamente isso. Mas a questão, que aí eu pulo para outra coluna, é que na leitura literária, mesmo e inclusive os fatos históricos, que podem estar mais presentes dependendo do texto, eles estão ali em função de um grau comunicativo que alguém que escreveu quer fazer. Então a história não está pela história. Né? Eu sempre comento assim, lê lá o Êxodo, lê a saída do povo de Israel, aquilo é muito mais do que história. Aquilo é uma elaboração para dizer, que o faraó é um picareta, esses egípcios são os arrogantes, esses caras são do mal, o povo de Israel, olha como ele sofre, olha que dó, mas olha como Deus ajuda e tal, como Deus tem poder. Isso tudo é uma construção que visa a comunicação. É uma construção artística, retórica. A leitura historicista usa a literatura. Né? Claro, ele está usando a Bíblia, mas a literatura, ou a análise literária da Bíblia, ela sempre é apenas um caminho para chegar na reconstrução da história. Então, a gente tem aqui, entre nós pastores, estudaram aí aquelas abordagens
exegéticas, né? A crítica das formas, crítica da tradição, crítica das fontes, crítica da redação e tudo mais. Então, eles usam literatura, eles têm teorias literárias antigas, mas têm. No entanto, o objetivo é reconstruir ou o fato histórico ou reconstruir os grupos leitores primitivos dos textos. Já a análise literária faz uso da história, então percebam que eu estou cruzando. A análise literária faz uso da história, mas principalmente a história da produção. Então a gente se pergunta, bem, qual o contexto de produção do Evangelho de Marcos? O que leva Marcos a escrever o Evangelho dessa forma e com os acentos que ele produz, que ele coloca? Qual é o contexto de produção do gênero? Que tipo de gênero, do contexto dele, ele está fazendo uso? Então isso, a leitura literária não é contra a história, mas ela enfatiza o contexto histórico de produção dos textos. E agora eu repito uma coisa que é muito comum aí para o pessoal que estuda essa coisa da Bíblia como literatura, é que a leitura histórica, ela se apresenta como uma porta para o passado. Eu leio a Bíblia para conhecer o passado. Enquanto que a leitura literária teria como uma imagem um espelho, né, no qual eu me vejo e no qual eu vejo o meu presente. Mesmo, obviamente, que a Bíblia seja um texto antigo, mas que no seu grau de comunicação, ela tem elementos que me permitem avaliar o meu presente e a minha própria vida. E aí, para fechar, gente, tem duas posturas fundamentais. Que a leitura historicista, ela pressupõe e exige um leitor passivo. E aí entram noções religiosas, teológicas, né? De que a palavra, né, Deus fala pela palavra, a gente ouve, né? E ouvir aí significa a gente silencia. Eu não sou contra isso, mas eu acho que tem um outro passo. A leitura literária pressupõe um leitor ativo. Por quê? Porque uma vez que o texto literário e a Bíblia está propondo comunicação, eu tenho que ser o outro lado desse processo. Ela fala, ela se comunica, eu respondo. E eu interajo com ela. Isso é fundamental para a gente trabalhar literariamente. Alguma questão aqui sobre esse slide, gente? Vocês querem conversar sobre ele? Vamos lá. Mas é rápido. Dá para dizer que a leitura historicista é positivista, né? Ela tem toda essa influência, sei lá. Sem dúvida, Marília, totalmente. Ela é positivista, ela é conceitualista, né? E é muito interessante. Aí você vai perceber que você tem posturas historicistas, tanto numa perspectiva extremamente conservadora, fundamentalista, como também você vai ter essa postura historicista num lado extremamente crítico e né, muito crítico mesmo, porque é um equívoco de método, é um equívoco de aproximação. Né? Alguma coisa mais, gente? João, a gente teve duas interações aqui no chat. A Nádia contou de uma situação aqui. Nádia, você quer falar? Não quer? Bom, ela comentou assim que numa viagem que ela fez para a Missão Kaiowá no Mato Grosso do Sul, choveu bastante durante todo o tempo da viagem. Enfim, e aí leram esse primeiro texto das viagens de Paulo para justificar que os índios não saem das ocas quando chove. Ok, né? Eu acho que ele não sai da toca quando sobe, porque ele é esperto, né? Mas enfim. Mas valeu, Nádia. É o uso da Bíblia, né? Não tem controle, né? Não tem. Esse é um dado que você tem que ficar tranquilo, não pode ficar maluco, porque tá na mão do povo, e vamos embora, né? O Rubens perguntou acerca de nomes. Eu já vou apresentar, tá, Rubens, alguns nomes dentro dessa história aí, porque é importante para a gente. Alguma outra colocação, gente? Porque esse quadro ele vai ficando claro na medida que a gente vai fazendo exercício, que a gente vai se aproximando, mas pelo menos essa coisa de referência é importante ter, porque senão a gente tem conceitos de um lado, mas quer aplicar de outra forma, aí não rola, né? Professor? Oi, Garcia. Vou fazer uma pergunta, né? Olhando esse quadro, né, e esse costume, essa tradição de uma leitura mais passiva dentro da igreja, né, até dentro dos seminários, né, e depois alguns tipos de literaturas mais fundamentalistas e tal,
vou colocar um exemplo aqui para perguntar se realmente faz sentido, né? Quando a gente olha, por exemplo, para o texto, dá um exemplo do texto de Gênesis 22, quando Deus prova Abraão, né? Então a gente faz aquele exercício de olhar para esse texto, e aí faz o exercício errado, como o senhor já colocou aqui, de pegar um texto de Romanos para tentar explicar essa situação, e aí se torna uma leitura passiva e se fecha. Não, Abraão acertou. E aí, quando a gente vai olhar para as interpretações rabínicas, que daí parece que tem uma cultura bem mais dialogal, bem mais, assim, ativa, literariamente falando, eles discutem essa questão, porque há escolas que falam, não, Abraão errou, sacrifício infantil era coisa dos cananeus e tal, e Abraão falhou assim horrivelmente. Ele deveria questionar o Deus de amor e que Deus não poderia fazer esse pedido de prova a ele, né? E aí essa discussão, ela até hoje não é fechada, né? Ela é aberta entre as escolas rabínicas, mas aí me parece que é esse tipo de leitura ativa, né? De você responder e dialogar com o texto. Faz sentido, é isso mesmo, ou eu estou viajando? Não, Laci, total sentido. Eu vi um rabino, inclusive, dizer o seguinte, que Abraão só fez isso porque a Sara não estava lá, porque se a mãe tivesse, ela não deixava o cara fazer essa bobagem. A tradição rabínica é essa mesmo. Eles têm uma outra percepção de texto, né? E eles dialogam, e eles vão a múltipla potência, né? E aí a gente tem que reconhecer que nós somos extremamente arrogantes, porque a gente acha que a nossa tradição interpretativa começa no século XVI, e simplesmente a gente joga fora a Idade Média, patrística, e essa tradição rabínica que é riquíssima, né? E eles são os primeiros caras a interpretar o Antigo Testamento. A gente simplesmente diz, não, a gente não precisa de vocês, né? Que é uma estultíssima burrice, né? Para dizer, né? De modo claro. Esse é um texto, inclusive, que eu vou voltar daqui a pouco para a gente observar alguma coisa nele. Beleza, podemos continuar então? Eu só estou um pouco preocupado com o horário, porque tem gente que falou que tem que sair às 8. Aí eu tenho uma citação, eu nem vou ler todo, gente, é do José Tolentino Mendonça. Ele é um português, ele é o bibliotecário do Vaticano, mas é um cara que trabalha muito com essa área de Bíblia como literatura. Ele vai dizer que há uma preocupação em falar da Bíblia como literatura desde o início do cristianismo, porque principalmente nesse período patrístico, o pessoal da cultura grega detonava a Bíblia dizendo, nossa, que livro horrível, negócio, né, rústico, etc. E ele vai dizer que desde aí Agostinho, passando por outros, havia essa preocupação de defender a Bíblia como literatura. Por que eu estou pondo essa citação grande? Só para dizer que isso não é conversa nova, isso já vem desde as origens do cristianismo. Tá? Agora, pegando um pouco essa coisa da história, que o Rubens perguntou, a gente tem, digamos, intuitivamente, desde sempre uma leitura literária da Bíblia. E aí a gente não teria que ler teóricos, a gente teria que ler sermões. Porque tem cara que prega que é muito criativo. E o cara não estudou teoria literária, não estudou nada, mas o cara tem as percepções. E o que isso mostra? Mostra que o texto é perceptível no diálogo. Você não precisa fazer doutorado para entender. A coisa está ali. Então, mas o pessoal acadêmico, século XIX, século XX, até meados do século XX, anos 60, 70, eles trabalharam com essa pegada de um uso literário, mas só como uma escada para questões históricas. Essa coisa começou a mudar, eu ponho aqui no slide, nos anos 70, e com alguns autores, mas que foram influenciados por esse alemão Erich Auerbach, que escreveu em 46 esse livro chamado Mimesis, a representação da realidade na literatura ocidental. 98 é a tradução para o português de uma das edições, né, a que eu tenho. Então, lá em 2 capítulos, no primeiro e no segundo, ele faz comparações, o primeiro de textos de Homero, né, com Gênesis 22, que o Laci mencionou, e o segundo texto latino com textos dos evangelhos. Ele vai dizer, e opondo-se, né, naquele momento à leitura que os exegetas faziam, ele vai dizer que a Bíblia tem virtudes literárias, né, ela tem beleza literária, né, porque o pessoal achava que não, né. Então, isso vem para os anos 70, principalmente. O pessoal lê o Auerbach e são motivados pela leitura da Bíblia que ele faz. Né? Ele é um crítico literário. E aí, caras como o canadense Northrop Frye, como o norte-americano Robert Alter, o inglês o Frank Kermode, o americano Harold Bloom e outros, são caras
da literatura, da teoria literária, da crítica literária, que vão começar a ler a Bíblia literariamente. Então, são caras da literatura que começam a exercitar na pegada aí do Auerbach. Na sequência, aí vem os exegetas e teólogos, que veem esse negócio, acham que dá samba, e que começam a fazer isso também. Então, a Adele Berlin, Mark Sternberg, Simon Baer-Frati, Mark Powell, etc. São caras que vão pegar, né, teorias literárias, mas, assim, principalmente americanos, eles vão usar muito o neocriticismo, que é uma espécie de um estruturalismo norte-americano dos anos 30, basicamente. Enfim, eles vão por essa pegada. No Brasil tem o Júlio Zabatiero, que trabalha muito via semiótica, né? O Júlio tem um manual de semiótica, a gente produziu coisas juntos, é um cara que produz bastante. E tem o Anderson de Oliveira Lima, que é um cara que produz muito também, é um ex-orientando meu de doutorado, escreve bastante, e ele tem trazido uma bela contribuição para essa área da Bíblia como literatura. Então, alguns nomes estão aí mapeados, né? A coisa vai andando. No Mackenzie, a gente tem um grupo de estudos de Bíblia como literatura, a gente teve já um projeto em 2018, está saindo um livro agora, a gente está com outro projeto sobre os evangelhos, então a gente também está tentando construir aí uma certa tradição nesse campo. E claro, há uma variedade aí de perspectivas teóricas, né? Eu cito aí as mais conhecidas, né? Então, falar em Bíblia como literatura tem várias portas para entrar. Eu uso a teoria literária, tem gente que vai usar a linguística, o Júlio usa a semiótica, tem gente que vai ainda usar o estruturalismo, pós-estruturalismo, outros olharão pela retórica, outros vão pela história da recepção, que é bem legal, está sendo muito trabalhado na Europa, Estados Unidos, e a gente precisa trazer para o Brasil, fazer algumas coisas. E aí eu cito 2 livrinhos que, em português que dão uma noção disso. A Bíblia na Igreja, do Fitzmyer, e a Bíblia Pós-Moderna, da Elizabeth Castelli e vários outros caras. Esses são textos que dão noção dessas áreas e do desenvolvimento delas. Claro que depois surgem artigos, né, que vão também dar conta disso. E aí, o ano passado, por exemplo, a gente teve 4 dossiês que não são exatamente nessa linha, dossiês em revistas acadêmicas brasileiras, de programas de literatura, de letras e de ciências da religião. 4 dossiês trabalhando a questão da literatura e religiosidade. Aí dentro disso entrou também Bíblia como literatura. Aqui eu cito um texto que também foi sugerido para vocês lerem, um textozinho pequeno lá da Ultimato, e aí eu vou ler. Ao aplicar na Bíblia, né, o complemento como literatura, pretende-se reconhecer que ela foi escrita a partir de princípios de construção textual que privilegiam técnicas de comunicação visando o convencimento de seus leitores. Há um ponto de contato com a literatura universal, o uso de técnicas literárias para a construção de sua mensagem. Mas há um distanciamento com tal literatura. É importante a gente perceber isso. Então, agora a explicação do distanciamento. A ficção busca, via de regra, o prazer estético. Né? Vender mais livro, ou às vezes mesmo fazer pensar, etc. E o reconhecimento da arte literária pelo leitor. A Bíblia usa esses recursos para indagar o leitor, para inquirir, para consolar, ou seja, né, a gente poderia dizer numa linguagem mais de igreja, né, para exercer uma certa pastoral, né, seja mesmo quando ela confronta, mas a Bíblia não está lá só para você dizer, olha que legal, ela exige resposta, ela exige postura, essa é uma certa diferença de objetivo da Bíblia para com a literatura de ficção em geral. Mas os mecanismos são próximos, são parecidos. E aqui eu cito o Terry Eagleton, porque ele vai dar uma dica muito assim, importante, eu diria central, que norteia a leitura literária, seja, né, da ficção, enfim, do romance, ou seja da Bíblia. Então percebam o que ele diz. Terry Eagleton é um belo cara, esse fragmento vem de um livro Como Ler Literatura do Eagleton, vale a pena ler esse texto. Diz ele, o erro mais comum dos estudantes de literatura, eu diria que também de teologia, é ir diretamente ao que diz o poema ou o romance, ou a Bíblia, deixando de lado a maneira como se diz. Então, quer o sentido, mas não quer a construção. As obras literárias, além de relatos, são peças retóricas. Exigem um tipo de leitura especialmente alerta, atento ao tom, ao estado de espírito, ao andamento, ao gênero, à sintaxe, à gramática,
a textura, ao ritmo, a estrutura narrativa, a pontuação, a ambiguidade. De fato, a tudo que entra na categoria de forma. Né? Percebe? Então ele está dizendo, a gente vai querendo conteúdo, mas precisa prestar atenção na forma primeiro, porque é ela que dá, é ela que agasalha o conteúdo. O que entendemos por obra literária consiste, em parte, em tomar o que é dito nos termos como é dito. O como é dito é fundamental. É o tipo de escrita em que o conteúdo é inseparável da linguagem na qual vem apresentado. E aqui agora eu paro um pouquinho para ver se vocês querem interagir com isso tudo que eu estava lendo aqui. Eu tenho uma questão nesse ponto aí final do Whindersson, porque eu vou muito nessa linha aí, a gente também pensar o que não só o que fala, mas como está falando. Mas a resposta muito comum que eu tenho quando eu tento trazer esse ponto é de que a gente tem uma tradução. Então, a gente já não tem o como a coisa foi dita, né? Aí fica aquela sangria desatada para traduzir ipsis literis o que é, e querer uma tradução que seja mais fiel. Não, porque a paráfrase, não sei qual outra versão é paráfrase, e assim, no fundo do meu coração, eu acredito um pouco que todas as traduções têm um quê de paráfrase, né? É um pouco complicado essa tradução, pensar que existe uma tradução literal. Aí eu dou um pouco uma travadinha aí, assim, na hora de desafiar um pouco as leituras em comunidade. Não, eu concordo com você, Débora. Agora, nós somos uma civilização da tradução. Né? Quer dizer, a quase totalidade de tudo que a gente lê é tradução, salvo, no nosso caso, literatura brasileira. Enfim, né? Então, se a gente fosse pensar que a gente precisa do original, a gente estava literalmente lascado. Né? Até bula de remédio é tradução, gente. Né? Quer dizer, agora, o que a gente precisa ter consciência é que a gente está lendo uma tradução. Daí, eu sempre sugiro que a gente tenha várias traduções de tradições diferentes. Então, protestante, católica, que privilegia o ponto de chegada, que privilegia o ponto de partida da tradução. Por quê? Porque ali você percebe como o tradutor está assumindo posturas, fazendo escolhas diante do texto. Né? Agora, eu ainda gosto mais das traduções mais formais, porque elas pelo menos tentam manter o padrão estético do texto grego ou hebraico. Né? Porque o problema do texto grego e hebraico é que eles são muito detalhistas. Né? Então, eles falam muito nos detalhes, no arranjo, na ordem. Então, quando você mexe com isso, aí você pode dizer, eu entendo, mas será que entende? Porque para o texto grego e hebraico, o entendimento vem junto com a forma. Né? Então, essa é uma questão. Mas eu acho que o que você colocou, Débora, realmente é uma limitação que a gente tem que declarar que tem. Né? Quer dizer, eu estou lendo uma tradução do Eagleton. Então, né? Tá nisso, né? Alguém mais, gente? João, a Mariana perguntou aqui no chat, pediu indicação dos principais teóricos que estão trabalhando a Bíblia como literatura a partir da história da recepção. Ou textos teóricos, ou textos que foram produzidos nessa perspectiva. Gabriel, a gente precisa dar uma olhada, porque é uma área relativamente nova, mas, por exemplo, tem uma série de comentários ingleses dos livros da Bíblia a partir da recepção. Não me veio o nome agora, mas, inclusive, a gente, no projeto lá do Mackenzie, a gente já comprou vários. Então, eles chegarão daqui a um tempo, estarão disponíveis lá no Mackenzie. Há uma enciclopédia de uma editora alemã, ela é prevista ter 30 volumes desse tamanho, assim, de grossura, né, sobre a história da recepção. Então, o que ele faz? Ele pega, então, sei lá, ele pega Jó, né? Então, ele vai falar coisas normais de Jó, né? Então, Jó, estrutura, quem pode ter escrito, a organização, blá, blá, blá. Aí depois ele fala Jó na literatura, Jó no cinema, Jó nas artes. É muito bacana. Só que é um detalhe, gente, cada volume, em média, $300. Em média, $300. Lá no Mackenzie a gente está com grana no projeto, eu quero ver se a gente compra uns 5, 6 volumes desses.
Mas tem coisa assim, infelizmente eu não tenho nome, eu posso passar depois. Mas a gente precisava, eu quero ver se eu começo a mexer com isso no Brasil, mas eu preciso ainda mexer com Bíblia como literatura, né? Precisa pautar essa questão para começar essa outra. Mas esse livro que eu falei, que está para sair agora pela Atelier e pela Mackenzie, ele tem uma seção de Bíblia e literatura, né, o diálogo, uma outra seção de Bíblia como literatura, e uma terceira da recepção da Bíblia. Então já vai ter nesse livro capítulos trabalhando recepção. Ok? Vamos continuar, porque eu estou finalizando, gente. E aqui é o texto lá do Gênesis que o Laci fez menção, né? Eu vou ler rapidamente e depois eu vou ler um fragmento do Auerbach, para ver como ele interpreta aqui. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Esse lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre os dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. O fragmento do Auerbach comenta esse último versículo. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. E é o seguinte, os comentaristas antigos, talvez até hoje, eu não sei, aí eu precisaria olhar, mas antigos diziam: esse texto é tosco, falta detalhe, nossa, o cara não tinha informação, olha que horrível. Essa noção. Agora, olhem o que o Auerbach vai falar. Uma viagem é feita, pois Deus indicara o local onde se consumaria o sacrifício. Mas nada é dito acerca dessa viagem, a não ser que durara 3 dias. E mesmo isso é expresso de forma enigmática. Abraão e sua comitiva partiram de manhã cedo e se dirigiram ao lugar do qual Deus lhes havia falado. Ao terceiro dia, elevou os olhos e viu o lugar de longe. O levantar dos olhos é o único gesto, é propriamente a única coisa que nos é dita acerca da viagem. 3 dias, percebam, 3 dias. E ainda que ele se justifique pelo fato de o local se encontrar num lugar elevado, né, então, a ideia seria, historicamente, ele levanta os olhos para enxergar a coisa no alto. Ainda que fosse isso, esse movimento de elevar os olhos aprofunda, pela sua própria singeleza, a impressão de vazio da caminhada. É como se durante a viagem, Abraão não tivesse olhado nem para a direita, nem para a esquerda, como se tivesse reprimido todas as manifestações vitais, assim como as dos companheiros, exceto o andar dos seus pés. Desta forma, a viagem é como um silencioso andar através do indeterminado e do provisório, uma contenção do fôlego, um acontecimento que não tem presente e que está alojado entre o que passou e o que vai acontecer, como uma duração não preenchida, que é todavia medida, 3 dias. O que vocês me dizem desse fragmento do Auerbach? A riqueza de detalhes é linda, né? É quase um conto, uma poesia, que traz cor, traz cheiro, né? Traz muitos elementos assim para os olhos, né? Para os sentidos, né, da gente. Exato, Marcelo. Eu fiz questão de pôr esse fragmento porque ele mostra na prática aquilo que eu falei em termos de teoria, o leitor ativo. Porque ele tem uma expressão, depois de 3 dias ele levantou os olhos. Aí você tem a escolha, ou você fala como comentarista antigo, dizendo, nossa, que droga, o cara não deu nenhum detalhe. Ou você assume a postura do crítico literário, que fala, opa, ele deixou um espaço em branco aqui. E esse espaço em branco ele é preenchido pelo leitor ativo a partir do quê? Das suas próprias experiências. Essa é a questão. E esse é o grande problema da hermenêutica e da exegese. Elas repudiam o humano na interpretação. A crítica literária simplesmente diz, se não tiver o humano na interpretação, não tem. Simplesmente não tem interpretação. Né? Quer dizer, há riscos, sem dúvida nenhuma. Mas o que o Auerbach está fazendo é isso. O que significa para o ser humano um cara caminhar 3 dias em direção à morte do filho?
Quer dizer, o que tem no coração desse cara? É isso que ele está elaborando. Né? Alguém mais quer comentar alguma coisa? A Nádia perguntou ressurreição. Isso, Nádia, vai ser depois o pessoal do Novo Testamento que vai pegar isso e tentar elaborar. Mas no texto lá do Gênesis, essa noção não está. Alguém mais? Ok, então esse é um fragmento para simplesmente exemplificar o que eu disse teoricamente lá atrás. Né? Então, eu vou terminar aqui só lembrando, então, uma conclusão rapidamente para a gente poder conversar um pouquinho se o Gabriel, enfim, achar que dá tempo. Então, ler a Bíblia como literatura não é algo novo, isso é importante falar. Ninguém está inventando a roda. Sempre se praticou. O que existe são novas teorias, novas aproximações, né? Então isso que dá esse ar de uma possível novidade. A gente tem que enfatizar sempre o ato comunicativo. O texto se comunica e a gente tem que assumir o desafio, a responsabilidade, o risco de dizer, eu acho que o texto está dizendo isso. Eu vou me posicionar assim. Porque às vezes o que se esconde por trás da exegese, que é dita exata, é o medo. O cara não quer dizer o que ele acha, ele quer dizer o que os outros dizem. Por isso, na leitura literária da Bíblia, a gente precisa ter um leitor ativo e sensível, né? Como o Auerbach mostrou. E claro, né, gente, exige prática, a gente tem que exercitar, ler a Bíblia, né? Então não vai aparecer de um dia para o outro, a coisa não vai, né, simplesmente aparecer como mágica. Mas, enfim, é um processo que pode se dar. Bom, eu paro aqui. Eu não sei, temos tempo aí, deixo na mão dos condutores aí da oficina para ver se a gente pode ou não conversar. Só o Gabriel decide, mas eu quero fazer um comentário de que a Fabi, que deu a última oficina, não consigo perceber se alguém que estava na oficina. A Fabi, ela lançou um livro com a Débora Antoni e outras mulheres, que chama de Eva, a Esther, não sei se você viu, João. Não. Ele saiu pela Thomas Nelson, no momento, puxa. Mas é legal que elas meio que fizeram esse exercício de contarem a história, imaginando e lidando com esses vazios, né? Lidando com os sentimentos das personagens, principalmente, né, focando nas personagens mulheres. Então, muito legal, tá muito, muito legal mesmo. Depois você me passa a referência direitinho para o WhatsApp, que seja, porque eu quero ver. Há uma sugestão, gente, já que a gente está aí com a Feira do Unesp, tem esse livro aqui da Companhia das Letras, procurem ver se está lá, Ascensão e Queda de Adão e Eva. Ascensão e Queda de Adão e Eva. Isso aqui é a história da recepção do texto de Adão e Eva. E o cara é de uma erudição, é um negócio impressionante. Então aqui você tem um exemplo em português de uma boa pesquisa sobre a história da recepção de um texto. Ele não é teólogo, não é exegeta, nada. Ele é um jornalista, professor universitário, mas, olha, vale muito a pena para ter uma noção do que significa isso. Eu lembrei desse livro aqui agora. Eu não sei se alguém quer interagir mais, enfim, como estamos. Eu queria tirar uma dúvida que eu acho que eu entendi errado. Mas, tipo, quando você estava falando que a Bíblia sempre foi vista como literatura, que muita gente defendeu isso desde antes, assim. Mas aí você fala que algo passou a mudar depois da década de 1970. Aí, o que eu não entendi direito é o que foi que passou a mudar e por que passou a mudar nesse período. Uhum. Certo, talvez a minha fala foi confusa, Marília. Quando eu digo que a Bíblia sempre foi lida literariamente, eu estou olhando principalmente para o povo. Né? Para o povo, pregadores leigos, caras que têm intuições de percepção desse nível comunicativo sem terem necessariamente a teoria. Né? Por muito tempo, vamos chutar aí, até o século XVII, pelo menos, a maioria das pessoas que interpretavam, aí o clero, aí estudiosos, interpretavam a Bíblia buscando material para suas homilias, para os seus sermões, para os seus ensinos. Portanto, eles eram mais sensíveis a esses aspectos literários da Bíblia.
A questão é que quando surge o método científico, né, de interpretação da literatura, e daí isso vem para a Bíblia, o método histórico-crítico, que não é um método da exegese bíblica, é um método da exegese, da literatura. Quando ele é incorporado, o pessoal se fascina e aí eles começam a exercitar esse método como historicistas. Eu esqueço o nome do cara, caramba, é um cara super importante da teoria e a vista, tal. Como é que é o nome desse cara, meu? Deu branco agora. Enfim. Walter Brueggemann? Oi? Brueggemann? Não. É o cara lá da teoria documental. Eu esqueci. Mas enfim, ele é um cara que era professor de teologia, depois acho que virou professor de filosofia, e depois ele falou, eu não vou ensinar mais teologia, gente, eu não tenho mais o que dizer. Eu não estou falando do cara do ponto de vista da fé, perdeu a fé. Só estou dizendo do ponto de vista da metodologia. Porque ele começou a pegar essa metodologia estritamente histórica, de averiguação histórica de textos, e isso não ajuda a construção de sentido. Aí chegou um momento que o cara falou, gente, eu não tenho mais o que ensinar para teólogo, para quem quer ensinar, aprender teologia. Então, Marília, essa crítica que eu faço, ela vai mais na linha da academia, que escolhe, né, essa vertente historicista, e aí tem problemas. E quando eu falo dos anos 70, né, você lembra, os anos 70, você está do lado de 1968. Aquela revolução universitária, a mudança de paradigmas. Não sem razão, a estética da recepção que eu menciono no artigo de leitura para hoje, aparece na Alemanha nesse período, né, final dos anos 60. Então, é um período de mudanças de paradigmas. Isso bate no pessoal da exegese, né, principalmente, que eles estão procurando outros padrões, outros modelos. Talvez aí você tenha uma certa justificativa do porquê nesse período. Eu não sei se está claro, Marília. Tá. Era mais ou menos o que eu tinha imaginado também. Eu só queria ter... Legal. Bom, se não tiver mais nada, eu deixo aí. O Laci comentou aqui... Laci, por favor, pronuncie o nome desse rapaz aqui. Júlio Velhausen, isso aí, Laci. Obrigado, Júlio Velhausen. Eu escrevi para fugir da pronúncia. É isso aí, obrigadão, Júlio Velhausen. João, Professor, por favor, Laci. O Laci ou o Pablo que falou? fui eu que falei. Por favor. Professor, alguma dessas teorias literárias influenciaram o Jorge Lindeberg, lá do teologia pós-liberal e coisas do tipo, assim? Como o pessoal faria teologia a partir de textos e textos Pablo, eu não literários. entendi, você falou Pannenberg, é isso? George Lindeberg, o cara da teologia pós-liberal. Nossa, eu não estou entendendo o nome. Mas eu tenho que, mesmo que eu entenda o nome, talvez eu não conheça, porque eu não sou muito bom de teologia, então eu não vou saber navegar nessas águas. Mas uma coisa que é importante, Pablo, entender, é que as gerações, até a última geração, vamos pensar, talvez a gente conheça aí Leon Morris, F.F. Bruce, Stott, esses caras aí. Até esses caras, os caras que queriam ser teólogos, biblistas, eles tinham uma formação de graduação em ciências humanas, geralmente história, literatura. Depois, aí eles iam fazer teologia, e depois eles iam aprofundar a área deles aí da exegese, da arqueologia, etc. Por que eu estou dizendo isso? Porque eram caras que tinham uma formação mais ampla. Então, eles sabiam dialogar com várias áreas. Então, Pablo, embora eu acho que não entenda o que você está perguntando exatamente, é muito provável que sim, que eles estivessem lendo outras coisas que estavam acontecendo. Obrigado. Ô, professor, Oi. licença. Deixa eu entender algumas coisas também aqui. Eu não sou tão especialista nem acadêmico, não. Mas qual foi a razão dessa ênfase ou dessa nova metodologia na aproximação de textos em geral, né? Não só textos bíblicos, né? Parece que é um movimento
mundial, assim, né? Acadêmico mundial, o literário mundial, né? Por que ele existe? O entendimento é que havia um desequilíbrio na metodologia de leitura e interpretação dos textos, desequilíbrio no sentido que está todo mundo dando ênfase no método científico, e isso não foi suficiente para trazer sentido aos textos, e aí nós estamos em crise, então agora vamos repensar o que está acontecendo, e aí surgiu a leitura literária da vida, vamos por assim dizer, né? Ou tem algo específico, tem uma intenção específica, qual é a pergunta que está sendo respondida com essa proposta de leitura literária de tudo, né? Nós estamos aqui focando na Bíblia, a gente em volta da Bíblia, né? Mas, enfim, não sei se eu consegui ser claro na minha pergunta. Acho que sim, Marcílio. Bom, na área de letras, então, qualquer que seja a área que se queira na letras, né, linguística, teoria literária, esse é um exercício que sempre houve, né? Aí você vai ter variações, você vai ter desde um extremo estruturalista, que é exclusivamente sincrônico, né? Mas não é só sincrônico, que vai tentar perceber estruturas profundas do texto, o pós-estruturalismo, que vai, enfim, né, mexer com isso e tal, até leituras sociológicas e tal. Então você vai ter, né, escolas diferentes na área de letras. Agora, do ponto de vista da teologia, da exegese, o que eu acho que houve foi um esgotamento metodológico. Então, por exemplo, o cara ia pregar sobre Gênesis. Então, por exemplo, você pega textos que ainda rodam por aí. A teologia do javista. Então, o que o cara faz? Ele parte da teoria de que os textos, né, na Torá que aparece o nome Javé fazem parte de uma fonte, né, de um certo período, e ele recorta isso tudo, aí ele monta isso e vai pensar em teologia, mas você vai pensar em teologia numa coxa de retalhos. Claro que isso gera desgaste. E aí o cara vem para a igreja, se ele é crítico, então ele vai pregar a teologia como eu estou dizendo, do javista. Ele vai pregar sobre a fonte Q. Ou se ele é extremamente conservador ou fundamentalista, aí ele também vai ficar brigando para querer provar historicamente as coisas que a igreja nem está muito afim de perguntar. Então ele vai gastar o sermão todo para discutir que o peixe não é baleia, peixe, que descobriram lá não sei onde, que um homem entra na boca daquele peixe. Vai lá no livro de Jonas, não percebe a coisa. Então, isso, e aí não sou eu que estou dizendo, esse é o pessoal que vem, gera desgaste. Você tem, por exemplo, o Pablo citou o Brueggemann. O Brueggemann tem um livrinho antigo, onde ele trabalha com a questão crítica, mas ele já percebe o problema que isso vai gerar. Talvez o Lacy até lembre, acho que o Lacy deve ter lido esse texto. Ele vai dizer, gente, a metodologia era histórica, só que a Bíblia virava um defunto, que você dissecava. Só que o problema é o seguinte, você pode saber falar muito bem do defunto, mas o defunto nunca vai conversar com você. Então, o que o pessoal foi sentindo, depois tem um cara mais recente, o Rilus, um suíço que é um dos maiores comentaristas de Mateus, ele também vai dizer isso, ele vai dizer, gente, as minhas aulas de exegese na Suíça, na Alemanha, em outros lugares, e quando eu ensino o método histórico-crítico, a moçada não quer saber, porque eles veem que não produz nada, não é produtivo. Então, há um desgaste. E aí eles acharam que o caminho de entender a Bíblia como literatura seria o mais adequado para resgatar a noção de que a Bíblia tem mensagem, de que você pode pregar nela, que você pode estudá-la e você pode dialogar com ela. Eu não sei se te respondo, Marcelo. Não, acho que clareou bastante, né? Acho que sim. Acho que esse exercício, né, da gente se perceber, né, quais são as nossas formações, orientações, essa coisa do racionalismo muito forte, né, no Ocidente. E a gente tem dificuldade de resgatar, quem sabe, aí a nossa origem indígena aí de contemplação, de imaginação, né? A coisa do imaginar, né? Faz muita falta hoje. Né? Mas é isso aí. Obrigado. Professor. Oi, Arthur. Rapidinho aqui. Então, diante da sua exposição aí, a gente pode entender que aquela citação do Terry Eagleton é fundamental na ideia do como. Né? Para a gente ler a Bíblia como literatura, então, a ênfase é o como o que é dito foi dito. É isso que vai nos ajudar a entender melhor a Bíblia como literatura, certo? Exato. Aí,
dentro disso, tem aquela questão que o próprio Eagleton citou lá, né, a sintaxe, o léxico escolhido, aquela coisa toda, que para nós brasileiros, que lemos a tradução, fica mais complexo ter acesso. Então, eu queria saber o seguinte, existe uma maneira de diminuir o problema da falta de acesso ao original para ler a Bíblia como literatura? Por exemplo, a tradução do Lourenço lá, tem alguma auxilia nisso ou não tem nada a ver? Então, se não tem nada a ver, a pergunta é, tem como diminuir a dificuldade que nós temos do acesso ao original para ler a Bíblia como literatura? Eu acho que tem, Arthur. Acho que é uma coisa assim, eu torno a dizer, né? A gente não precisa ter que ler o original para poder perceber as questões básicas, né? Ou os dados comunicativos do texto. Mas, de fato, eu acho que novas traduções têm tentado ser mais sensíveis a esse dado. Então, do Frederico Lourenço, sim, é uma boa tradução. Ela é bem conservadora, mas uma boa tradução porque ela é mais nova. No Antigo Testamento tem lá aquela obra do Eagleton, que ele foi traduzindo o Antigo Testamento, depois ele produziu um box com 3 volumes, né? Então ele tem uma tradução que ele tenta ser mais sensível, está em inglês. Você acha na Amazon aí, acho que 300 e pouco, 400 reais, mas eu acho que vale a pena o investimento. Eu tenho aqui, eu sempre estou olhando, vale muito a pena. E hoje qualquer pesquisa, gente, na internet, você acha interlinear, né? Você vai achar o texto grego, o texto hebraico, pelo menos com o inglês embaixo. Então, se você está querendo mesmo, você vai lá e acha. Você pode comprar a Sociedade Bíblica e tal. Então, eu acho que isso não é uma barreira intransponível, Arthur. Eu acho que dá para a gente perceber assim. Mas o que eu diria? A gente tem que exercitar, vai exercitando, fazendo perguntas, por quê, como, onde está, por que está, por que não fala mais nada. Acho que isso é fundamental. Obrigado. Nada. Bom, Gabriel, Débora... Bom, se a gente tiver mais alguma questão, aqui na minha gravação deu 1 hora, né? Que era o tempo realmente da oficina, da aula de hoje. Alguém tem mais alguma questão? Antes de finalizar, o João trouxe, né, o exemplo do Auerbach, né? E do olhar que ele traz, né, o texto de Abraão, e eu lembrei de um textinho que eu tenho aqui. Tem um filósofo francês, né, o Jean-Luc Nancy, que escreveu um livro só acerca daquela passagem em que Maria Madalena, as mulheres encontram Jesus, né? Elas têm a impressão de ser o jardineiro, mas na verdade é Jesus, e Jesus diz: não me toques, né? Que não sei se aqui é Noli me tangere, não sei como diz isso, né? Que é muito interessante, assim, como pelo menos, né, eu acho, como esses olhares de fora, né, da tradição interpretativa, exegética bíblica, eles recaem sobre o texto bíblico, né, de uma forma muito inovadora, assim, né, como o Laci estava comentando, né, da tradição dos debates rabínicos, né, acerca dos textos e tal. É um livro muito interessante, tem bastante, na verdade, tem bastante a ver com, vamos dizer assim, o projeto filosófico do Jean-Luc Nancy, né? Mas é um texto muito bonito, assim, ele falando acerca da natureza da fé, dessa presença que na verdade é uma ausência, né? Assim, Jesus está, mas não está ali, né? Ele questiona por que Jesus pede para não tocá-lo, né? É um texto muito bonito, assim. Eu tenho aqui, ele é em francês, mas nas minhas aulas do doutorado a professora circulou uma tradução dele que eu tenho aqui, né? A tradução em português dele, né? de alguns trechos, né? Bom, se não temos mais nenhuma pergunta, mais nenhuma intervenção aqui no chat.
Por favor. Só antes da gente fechar, só um comentário. A gente mandou no e-mail para todo mundo o link do grupo do WhatsApp, dos Severinos. Então, a gente pode continuar conversando lá também. É bem tranquilo, todo mundo pode ficar bem à vontade para conversar. Não é um grupo muito louco de todo mundo falando o tempo inteiro para acumular 1000 mensagens por hora. Então, é bem tranquilo, mas é para ficar à vontade mesmo, para trocar ideia, trocar livro, trocar dicas e tudo que vocês quiserem papear disso lá. E é bom que vocês incentivam a galera do grupo também a participar das próximas aulas, né, desse mês de abril. É uma galera legal, vocês vão curtir. Bom, mais alguma intervenção, alguma pergunta, alguma questão? Não? Então, eu acho que hoje é por isso. Eu acho que hoje ficamos por aqui. E obrigado a todo mundo. A gente se vê semana que vem. Como dito, se vocês conheceram alguém que perderam, né, essa primeira aula, mas vão continuar acompanhando a oficina, dá um alô para a gente, tá? Pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo e-mail, para a gente poder circular esse link, tá? Dessa aula que a gente está gravando hoje. Beleza, gente? Tá bom, Valeu, então. Tuninha. Bom descanso. Até semana que vem, se Deus quiser. Gabriel, vocês vão postar o link pelo Obrigada. YouTube ou vai mandar pra gente pelo grupo? Ô, Pablo, eu vou postar no YouTube, vai ser um link privado, e aí quem quiser ter acesso, pede pra gente, tá? Como a gente não vai divulgar, né, a aula por inteiro, a gente só vai circular entre a gente esse link para quem perdeu, né? E eu vou deixar o link ativo e acessível por uma semana, tá? Até a próxima aula. Aí na outra aula eu disponibilizo a aula 2 no YouTube. Beleza? Top! Um abraço. Tá, joia. Boa noite. Obrigado, gente. Obrigado. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, pessoal. Fica com Deus. Valeu, galera. Foi massa.